Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Domingo passado eu estava falando aqui sobre Jesus, e só Jesus reconhece o fruto que o Pai que plantou a videira verdadeira espera. O fruto é produzido pelas varas, que somos nós, mas Ele o produz em nós e por meio de nós. Eu quero continuar esse assunto hoje. Para podermos continuar, eu quero só dar uma pincelada rápida em algumas coisas que nós falamos no domingo passado, para que nós tomemos pé da realidade. Eu comecei dizendo que a diferença que há entre Jesus e nós, ou nós e Jesus, é quando nós vamos falar do Evangelho a alguém, fazer um discipulado, as perguntas que nós costumamos fazer, né? Qual é a sua religião? A que denominação você pertence? Quais são as principais atividades da igreja que você pertence? Quais foram as suas principais experiências na área espiritual? São perguntas que geralmente a gente tem até anotado para serem feitas, para termos uma ideia de como é que é a outra pessoa. Mas acho que se Cristo nos encontrasse na rua, Ele não faria nenhuma dessas perguntas. E eu dizia também que provavelmente Ele não perguntaria nada a nós mesmos. Ele perguntaria aos nossos familiares, aos vizinhos que moram perto da gente, aos colegas de trabalho. Né? Poderia perguntar a eles como é que eles se sentem a respeito do que nós somos ou fazemos. Ou seja, um pouco diferente do ponto de vista dele do que nós faríamos. Ele poderia perguntar, talvez, será que quando apareceu um visitante nas nossas celebrações, ele se sentiu atraído por ele, por Jesus? Ou gostou só de alguma outra coisa? Gostou do convívio somente? Ou teve alguma atração por Jesus? Então, ele é o que sabe realmente o fruto que nós produzimos. Nós temos a tendência de achar que nós conseguimos produzir coisa muito grande, muito boa. Ó, como nós conseguimos produzir tal e tal coisa. Né? Mas esquecemos de dizer que conseguimos fazer isso porque Deus, por nosso intermédio, o fez. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Quem reconhece mesmo o fruto é somente Ele mesmo. Lá no Sermão do Monte ele já vai dizer isso. Mateus 5, 6 e 7. Então, quantos de nós e por quanto tempo, é uma outra coisa que eu falei aqui, nós nos preocupamos com o número, qual é o tamanho, numericamente falando, do grupo. Isso também não tem importância para Deus. Ele não tem preocupação com isso. Não que Deus não queira que muitas pessoas sejam alcançadas e salvas, sim, mas não adianta o grande número se não tiver qualidade. Se for apenas o ajuntamento. Então, tem tantas coisas por aí que ajuntam pessoas para caramba por qualquer coisa. Basta fazer alguma coisinha a mais, qualquer barulhinho aí, o pessoal se lidera aqui. Mas nós temos essa tendência. Eu dizia, inclusive, quando nós encontramos em congressos, líderes, pastores e líderes se encontram em congressos, a grande pergunta sempre é, quantos membros tem a sua igreja? Né? E aí, então, vem daí a medida. Cresceu muito, né? Bom, pode ter crescido numericamente. A pergunta é, cresceu espiritualmente? Cresceu no conhecimento? Cresceu produzindo frutos? Não adianta ser somente número. É ótimo que tenha um número, mas se não tiver qualidade, o número por si nada resolve, de nada adianta. Então, a gente precisa ter isso realmente em mente. Jesus disse claramente, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando nós queremos fazer as coisas com nossas próprias forças, nossos talentos naturais, não estou falando em dons espirituais, estou falando em talentos naturais que podem e devem ser usados,
Mas se nós baseamos somente nesses talentos naturais, talvez a parte espiritual fique faltando. Isso é preciso que nós tenhamos, então ver isso aqui. Oswald Chambers, que eu citei aqui também, ele disse que a tentação é um atalho para um alvo nobre. E essa ferramenta Satanás tem usado. De nós driblarmos alguma coisa no sentido assim, para, digamos assim, através dos... bom, se nós temos um grande número, então deve ser porque é a aprovação de Deus e a coisa funciona. Será que é? Essa aqui é uma questão que precisa ser feita. Há realmente prova de que há frutos, está produzindo frutos através dessa situação toda que nós vivemos? Portanto, qual é o fruto descrito em João capítulo 15? Que fala exatamente como tema da nossa meditação. Deus, o Pai, que plantou a videira. A videira é Jesus Cristo. Nós somos os ramos, as varas, os galhos dessa videira. E é nos galhos que o fruto aparece. Então, nós temos uma excelente e importante importância desse processo da produção de frutos. Não somos nós que produzimos, mas nós somos as ferramentas por onde o fruto é produzido. Como a vara na videira. E o agricultor deseja colher os frutos dessa videira que ele plantou, né? Satanás encontra esse atalho, e propõe esse atalho, que nós podemos fazer um grande movimento, juntar muita gente e achar que com isso estamos produzindo frutos. Talvez não estejamos produzindo frutos. Talvez seja apenas movimento. Então, outra vez eu digo aqui com toda clareza, não tem nada contra a igreja numerosa. Mas eu tenho contra uma igreja numerosa que não produz nada. E há muitas delas por aí. E aí eu venho citando os 65 milhões de evangélicos no Brasil, que a gente não vê a atuação deles. 65 milhões é um bocado de gente. E a gente não percebe a atuação desses 65 milhões de evangélicos no Brasil. Talvez sejam varas que não estejam dando fruto nenhum, por meio dos quais não há qualquer produção de frutos. Mas eu quero continuar um pouco nessa caminhada, nesse sentido, como uma sequência de o fruto Jesus o reconhece, né? Dizendo que, mais uma vez, reafirmando que o fruto mesmo está, ou a vida que nós precisamos produzir está em Jesus. Está nele e não em nós. Então, antes de estar em nós, está nele. Está em nós porque nós estamos ligados a Jesus. Por isso, há essa conexão. E ele mesmo usa a expressão quando diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na conclusão ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, essa é uma declaração, digamos assim, contundente da parte do mestre. E o que ele diz aqui não é apenas um recurso retórico. Caminho, verdade e vida. Não. E alguns comentaristas e alguns estudiosos da palavra disseram que são 3 colocações estanques. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. São 3 coisas distintas. Embora possa parecer apenas um recurso retórico, caminho, verdade e vida, mas não é só isso. Cada parte está individualizada aí. Não se trata de um simples recurso. Não são 3 afirmações isoladas, melhor dizendo, e os seus respectivos significados. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo também é a vida. Sem o caminho, não há como avançar. Para prosseguir, precisamos de um caminho. Sem a verdade, não pode haver conhecimento. Precisa conhecer para continuar seguindo. Sem vida, sem vida simplesmente não há vida. Sem vida não há vida. Cristo diz, conforme mostra Thomas Kempis, no seu livro A Imitação em Cristo, ou a Imitação a Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho que deveis procurar.
Eu sou a verdade na qual deveis crer. Eu sou a vida na qual deveis pôr a vossa confiança. Então, eu sou cada uma dessas três coisas separadamente. Sou o caminho, mas sou também a verdade e sou finalmente a vida, na qual se deve colocar a confiança. Mas como é esse caminho que Jesus é? Cristo é o caminho para Deus e Deus é o destino final de todo cristão. É para lá que vamos. É para Deus que estamos caminhando. E para chegarmos lá, Cristo é o caminho para lá. Então, nesse sentido, o ser humano redimido, ele tem como destino, aliás, destino final, a presença de Deus. Jesus é o caminho para os lugares celestiais, que é onde nós, os redimidos, vamos estar juntamente com Ele por toda a eternidade. Ele disse num outro contexto, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar, mas já tem lugar suficiente preparado. Numa das meditações essa semana agora, no Conectados, eu estou trazendo essa ilustração, quando fala da cidade maravilhosa, Nova Jerusalém, que se pegarmos o que está lá no Apocalipse, por exemplo, capítulo 21, nós vamos perceber lá que a cidade é uma coisa monstruosa, que não dá para imaginar, que é formato cubo, sua largura, comprimento e altura são iguais, então forma o cubo, né? E, digamos, uma parede de um lado dá simplesmente 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros para um lado, para o outro e para cima, é a cidade de Nova Jerusalém descrita lá. Então, tem lugar para caramba. Olha os edifícios que vão poder construir ali para 2.200 quilômetros de altura. Dá para morar lá em cima, lá no alto e tal. Então, essa é a cidade para a qual nós estamos indo. Essa maravilhosa morada celestial. Nós estamos caminhando para lá. E Jesus é esse caminho que nos leva até lá. E esse caminho para a transformação espiritual, a fim de que nós, simples seres humanos, falhos, fracos, venhamos a participar da forma de vida divina. Jesus é o pioneiro nesse caminho. E nos mostra como devemos nos desenvolver espiritualmente, pois Ele trilhou, Ele palmilhou pela vereda, pela estrada que os seres humanos devem seguir. Jesus é o homem ideal a ser seguido. Ele é o caminho no que diz respeito ao seguinte. Primeiro, o Logos, o Verbo eterno que revela Deus aos homens. João começa o seu evangelho, e nós começamos a ler o evangelho de João essa semana. No princípio era o Verbo, o Logos, ou algumas traduz como palavra, e tudo vai dar tudo no mesmo. No princípio era o Logos, e o Verbo estava com Deus, o Logos estava com Deus, e era Deus. Então ele é esse eterno, que estava lá no princípio, que veio redimir o homem, que voltará para buscar a sua igreja. É esse Jesus, ele revela Deus aos homens. Em sua encarnação, Cristo, ele tem a missão de conduzir o ser humano ao Pai. Essa missão de Jesus aqui, conduzir o homem ao Pai. Em sua morte, ele torna possível o caminho de volta para Deus. Não haveria como, não fosse a morte e a vitória sobre a morte de Cristo, nada teria resolvido a vinda dele ao mundo. Nem mesmo a sua morte na cruz, se não fosse a vitória, no domingo pela manhã, o túmulo vazio. O que nos garante que nós também não ficaremos na sepultura. Em sua ascensão, sua volta ao céu, ele só ergue o ser humano, elevando-o até os lugares celestiais. E em sua ressurreição, ele dá aos seres humanos a vida de Deus. A grande vitória, a grande garantia da vida eterna. E em sua glorificação, os seres humanos são glorificados. E assim participam do mais elevado lugar que se pode imaginar.
participe do lugar mais elevado nos céus. E aí há um poema de Alice Meynell, que diz assim: Tu és o caminho. Tu foras, aliás, não foras tu nada senão o alvo, não diria eu, nada duvidando, que encontraste a minha alma. Tu és o caminho, não foras tu nada senão o alvo, não diria eu, nada duvidando, que encontraste a minha alma. Caminho. E a verdade o que é? Em primeiro lugar, Jesus é a verdade que Deus enviou ao mundo, vamos dizer assim. É a verdade de Deus, pois na qualidade do Verbo eterno, do Logos eterno, ele é a perfeita revelação de Deus. Em segundo lugar, Jesus é especialmente a revelação de Deus aos seres humanos no que diz respeito à salvação desses seres humanos. Não há como haver salvação sem ser por meio de Jesus. Tanta e tanta gente não entende isso e busca outros meios, busca seus próprios meios, sua própria forma de salvação para a sua situação aqui neste mundo. Sabem que precisam de salvação, mas não aceitam que Jesus é esse único que pode salvar. Jesus é a verdade do caminho, pelo qual os seres humanos devem retornar à presença de Deus, o Pai. E em quarto lugar, Jesus é a verdade em oposição à religião falsa. Como, por exemplo, ele encontrou o judaísmo esfacelado, desviado, obstinado. Ele, Jesus, é aquela verdade para a qual apontava o pacto da velha aliança com base na lei de Moisés, e que a essas alturas do seu ministério aqui na terra, nada mais era do que uma pálida sombra. Ele é Cristo, a materialização da verdade espiritual. Em quinto lugar, a sua própria essência. Cristo é a verdade em Deus, portanto, ele mesmo é divino. E no dizer do apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, Jesus é a imagem do Deus invisível. Essa imagem do Deus invisível, que é Jesus, que hoje não está mais aqui, ela hoje se torna visível por nosso intermédio. Como temos dito aí, vou repetir. A Bíblia que o mundo aí fora lê é a vida minha e sua. É meu e seu testemunho. É a minha e a sua reação diante de tantas e tantas coisas que nós enfrentamos nesse mundo. É nisso que o mundo aí fora, o mundo que não conhece Deus, ele pode ver Deus através disso. Então, qual é a linguagem, qual é a leitura que o mundo aí fora está fazendo a nosso respeito? O que o mundo está lendo, olhando para mim e para você. E como é que é essa vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como é essa vida? Jesus é a vida. O Evangelho, em sua totalidade, leva-nos a compreender a veracidade dos pontos que nós vamos ver aqui a seguir. Por favor, esteja bem atento a isso. Em primeiro lugar, Jesus é a vida, pois na qualidade do Verbo divino e eterno, ele compartilha da mais alta forma de toda a espécie de vida, o que inclui a vida do próprio Deus, que não tem como descrever, mas que existe, porque a vida procede dele. Então, Jesus tem a ver com isso. E por conseguinte, Jesus então é verdadeiramente divino, porque ele é Deus. Não há como não ser diferente. Em segundo lugar, essa vida divina, Cristo a transmite aos seres humanos regenerados. Esse é um enigma e, ao mesmo tempo, a maravilha. Essa partícula que vem da parte de Deus,
por meio de Cristo, que nós possuímos através do Espírito Santo, a partir da nossa conversão a Jesus Cristo. Como eu tenho dito aqui, nós temos uma parte da perfeição de Deus em nós. Fica muito longe nós sermos perfeitos, mas nós temos em nós a parte de Deus que é perfeita. Porque nós cremos em Jesus Cristo como Salvador, e pela Bíblia nós somos orientados nesse sentido de que quem nele crê tem em si o Espírito Santo de Deus. E essa é a parte perfeita que há. Quanto mais eu deixo de ser eu para deixar Cristo em mim, essa parte vai se tornando mais e mais real. Aí depende de mim, de eu querer fazer isso, querer que Deus tome conta da minha vida, e eu deixe de lado o que na verdade é o que fica muito difícil muitas vezes. Essa vida divina Cristo transmite aos seres humanos regenerados. Há alguns teólogos e filósofos que denominam essa situação de vida necessária ou vida independente. Vida necessária por ser o tipo de vida que não pode deixar de existir. E vida independente porque não depende de qualquer outro ser para sua continuação ou renovação. Ela é a própria continuação e renovação. Somente Deus tem essa forma de vida, que é chamada vida eterna. É a vida que o Pai conferiu ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus, autorizado por Deus, confere a todos os seres humanos que o recebem como Senhor e Salvador. Simples assim, ao mesmo tempo difícil de entender. Mas é assim que funciona. Eu sou crente em Jesus Cristo, tenho certeza da minha salvação, então eu tenho o Espírito Santo em mim. E é esse processo aí, eu vou ter que me exercitar para fazer isso aí. Menos de mim e mais de Cristo em mim. Em terceiro lugar, em sua encarnação, Cristo veio ensinar aos seres humanos como podem e devem compartilhar dessa vida. Quando ele triunfou sobre a morte, deixando o túmulo vazio, ele se tornou o primeiro ser humano, o primeiro homem realmente imortal. Ele veio como homem, embora também viesse como Deus, mas morreu como qualquer homem poderia morrer naquela cruz, né? Mas ressuscita como elemento divino. Ele se torna homem imortal. O primeiro da série. Quinto, Jesus é a vida, tanto a vida futura como o princípio e a fonte originária de toda a vida. Outra vez, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. E tudo que foi feito por seu intermédio. Por intermédio dele foi feito. Porque também aquele que não se achega a Deus tem a ver com Jesus também. Ou Jesus tem a ver com ele. Jesus é a vida. Tanto a vida futura como o princípio ou a fonte originária de toda a vida. E aquele que não se achega a Deus, por meio de Jesus Cristo, está sujeito à condenação. Está sujeito à condenação e morte espiritual. Que, descrita no livro do Apocalipse, principalmente, todos aqueles cujos nomes não estão arrolados no livro da vida. Eles estão indo para o que chama de morte espiritual. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo vai dizer que diante do Senhor Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todos, sim. Nós faremos isso com alegria, porque nós já o conhecemos, já o reconhecemos e sabemos onde estaremos indo, porque nós estamos no caminho que leva à presença do Pai. Mas aqueles que não quiseram recebê-lo, eles também se ajoelharão diante dele.
também confessarão que Ele é o Senhor. Só que não haverá solução para eles. Tarde demais. Esses, como ele disse em outro texto, irão para a condenação eterna. Todo joelho se dobrará, sem exceção. Todos vão reconhecer. Hoje há milhões e milhões que desprezam, que não reconhecem Jesus, que não creem em Deus, que acham que são autossuficientes. Mas naquele dia, conforme diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, todos se dobrarão diante do Senhor. Não há nenhum que vai escapar. O destino legítimo e desejado por Deus, Pai, Criador e Agricultor, é chegar à presença dEle. Esse é o seu desejo. É retornar à presença dEle. Mas isso não só de uma forma filosófica, e sim com todo o seu ser, participando da natureza de Deus, tendo Deus em si através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, a perfeição de Deus habitando nele, compartilhando da natureza divina. Esse é o alvo. E esse alvo, ele só pode ser alcançado e é alcançado exclusivamente por meio de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Não há outra forma. Nós estamos ligados a essa videira, sendo crentes em Jesus Cristo. Automaticamente, a nossa ligação à videira acontece no dia da nossa entrega, da nossa conversão a Jesus. Isso acontece de tantas maneiras, acontece de tantas formas, acontece de forma diferente de um para com o outro, mas acontece. Quando alguém se entrega a Jesus como o Senhor e Salvador, reconhece a sua incapacidade, ele automaticamente passa a ser uma vara ligada à videira. E a partir daí, o que se espera é que essa vara produza frutos. Como eu já disse, não somos nós que produzimos o fruto, mas o fruto é produzido pelo Pai por nosso intermédio. Os frutos que vão aparecer não são nossos, mas nós somos as varas onde o fruto é produzido, nasce e é entregue. O que nos convém saber, ou que nos compete fazer e saber, é que estejamos, de fato, disponíveis diante do Senhor, para que Ele possa fazer com que sejamos úteis na produção dos frutos que Ele deseja que nós estejamos produzindo. Nós não temos em nós condições de fazê-lo, mas somos instrumentos nas mãos dEle para essa produção de frutos. Eu não tenho como converter ninguém, você também não, mas eu posso ser instrumento nas mãos de Deus, para que esse evangelho chegue ao conhecimento da outra pessoa. Então, o Pai vai colher frutos da videira que Ele plantou, Jesus Cristo, por nosso intermédio, que estamos ligados a Ele como varas. E Ele vai esperar isso de nós. Aliás, Ele espera isso cada vez mais. Então, nós somos uma igreja pequena, numericamente pequena. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos capazes de produzir frutos. É claro que podemos e devemos. Por isso precisamos estar atentos ao que está ao nosso redor. O fruto, Ele o reconhece. Mas se eu sou vara, se você é vara, o fruto vai aparecer no nosso caminhar, no nosso trabalho. E há de ser mostrado. E há de ser para a honra e glória do Senhor, não para a nossa glorificação, mas para que o Senhor realmente veja que o que Ele fez aqui, o está fazendo, não foi à toa,
Não foi nada por acaso, mas houve um propósito. O mundo vai ver Jesus por nosso intermédio. Que Deus nos fortaleça, nos dê condições, nos dê realmente a capacidade de sermos produtores de frutos, ao ler que Deus possa produzir frutos por nosso intermédio. Nós nos coloquemos à disposição do Senhor. E dessa forma, sejamos úteis no reino. Esse complexo todo, que parece às vezes difícil, e há tantos que têm surgido nesses últimos tempos, que se arvoram a serem mais do que na verdade são e poderiam ser. E se colocam às vezes no mesmo patamar que Jesus. Às vezes eu chego a pensar que daqui a pouco vão pedir que Jesus saia do trono para deixar eles sentarem no lugar de Jesus ao lado do Pai. E tão importante que se julgam ser. Isso não cabe a ser humano algum. Quando 2 dos discípulos de Jesus pediram, através da mãe deles, que no reino um deles assentasse à direita e outro à esquerda, Jesus disse: isso não compete a mim. Isso aí é o Pai que resolve, não é comigo não. E a situação lá provocou uma verdadeira ciumeira entre os demais, achando que esses dois queriam algo além do que era, digamos assim, impossível de imaginar, um lugar especial no reino dos céus. Ou talvez aquela mãe, nem os discípulos, nem os seus 2 filhos tivessem uma noção exata do que seria a realidade, pensando talvez num reino aqui na terra. Quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, não. Meu reino não é daqui. Meu reino é espiritual. E é eterno. Não é um reinado tipo Davi, tipo Salomão, tipo tantos outros que reinaram depois desses. E hoje nós estamos aqui formando o exército de Deus aqui na terra. As varas na videira, através das quais Ele está produzindo frutos. Que sejamos varas produtivas, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu nos deste uma missão, enquanto igreja, enquanto Teus servos aqui nesse mundo. Ó Deus, perdoa-nos quando nós temos tantas e tantas vezes não atingido o alvo que Tu estabeleceste para nós. Mas queremos, ó Deus, pedir que Tu nos mantenhas firmes no propósito de servir mais e melhor, com mais fidelidade e muito mais diante daquilo que é o Teu querer para a nossa vida enquanto igreja aqui, a igreja militante aqui nesse mundo. Ó Deus, que esses milhões e milhões de crentes evangélicos que há nesse Brasil despertem, ó Deus, e passem a ser varas produtivas, varas através das quais Tu has de produzir frutos que Tu esperas colher, ó Pai. Mas, dentre esses tantos, que nós sejamos os primeiros a despertarmos para essa realidade e possamos fazer a nossa parte a contento. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja nesse final de ano, nessa caminhada, nessa reta final desse ano 2022. Que o que tem pela frente ainda seja feito tudo para a honra e glória do Teu nome e que nos dê, ó Deus, condições de sermos testemunhas Tuas por onde andarmos. Em nome de Jesus. Amém.